Seja bem-vindo, Dr. Pedro Passos Coelho. Convidei-o para analisarmos e revermos o que foi a sua governação entre 2011 e 2015 e vou começar por contextualizar um bocadinho o que se passava. Em 2010, um ano antes da sua tomada de posse como Primeiro-Ministro, o país emitia já interna e externamente alarmantes sinais sobre a sua saúde financeira. Eu pergunto, porquê é que o PSD vetou o PEC 4, que alguns diziam salvífico? Porque, dada a situação, os anteriores PEC mostravam que ao PEC 4 se poderia suceder o quinto e o sexto, ou por, com o mesmo insucesso, ou por ter sido produzido quase em segredo, sem que nem sequer o Presidente da República e as instituições o conhecessem, ou por talvez inquietação e pressa interna do PSD. Porquê esse veto? Ora bem, muito obrigado, em primeiro lugar. Vamos falar então de um tempo que foi um tempo realmente bastante difícil e complexo, não apenas para a governação, mas para o país no seu todo. Como tentou recordar o nosso programa de ajustamento que se iniciou em 2011, teve um contexto, não surgiu por acaso. O pedido de resgate de apoio externo foi feito em 2011, depois de um período de mais de um ano em que o governo teve muita dificuldade em lidar com as circunstâncias externas. O governo do PS. O governo sim. do Partido Socialista, evidentemente. José Sócrates, sim. Esse governo, vale a pena recordá-lo, era um governo minoritário no Parlamento. O engenheiro José Sócrates, na altura, tinha perdido a maioria absoluta nas eleições de 2009. A crise financeira teve uma aceleração muito grande na Europa, sobretudo na decorrência das circunstâncias que abalaram muito a Grécia. Elas tornaram-se muito claras, sobretudo em 2010. Entre dezembro de 2009 e meados de 2010, abril de 2010, era muito claro que a Grécia ia precisar de ajuda externa e a Europa não estava preparada, não tinha mecanismos Sim, exatamente, não sabia. Previstos para poder fazer esse tipo de apoio e de intervenção. Portanto, foi um período muito delicado. E eu creio que o governo português, aliás, não creio, tenho a certeza que o governo português, à época, não leu bem os sinais e não compreendeu bem o que se estava a passar. É verdade que o que estava a passar era inédito, nunca tinha acontecido. Nós estávamos a viver os primeiros 10 anos da existência do euro, já não tínhamos moeda própria e, portanto, dependíamos muito uns dos outros. O que se passasse noutros países afetaria de uma forma significativa o conjunto e, em particular, aqueles que estivessem mais vulneráveis levariam uma pancada maior. Era o nosso caso, não é? E então, para chegar ao PEC 4? O que se passou é que, antes do PEC 4, que nós realmente não apoiámos, não vetámos, mas não apoiámos. O PEC 4 é uma abreviatura que o Governo dava ao programa de estabilidade que tinha de apresentar à Comissão Europeia todos os anos. E a verdade é que já 3 outras versões tinham sido apresentadas num prazo relativamente curto, no prazo inferior a um ano, com insucesso, que não tiveram o sucesso que o Governo desejaria ter. Sim. E eu devo dizer que nós apoiámos os outros 3. Eu lembro. O primeiro foi apoiado ainda pela minha antecessora, que era a doutora Manuela Ferreira Leite. O segundo e o terceiro foram, respectivamente, alterações feitas em maio de 2010 e depois a proposta de orçamento para 2011. E eu, na altura, era presidente do PSD, o PSD era o maior partido da oposição, o governo não tinha maioria, portanto precisava de apoio, e nós concedemos esse apoio ao governo de uma forma efetiva para que o governo tivesse condições para fazer face às circunstâncias externas. Mas na verdade é que isso não funcionou. E não funcionou porque o governo tinha a despesa pública descontrolada, essa era a verdade. Pedia-nos apoio para aumentar impostos, para arranjar mais receita, para tentar combater a situação, mas isso falhava. E chegou a uma altura em que, tendo de apresentar um novo programa à Comissão Europeia e às instituições,
e aos mercados financeiros, que estavam muito atentos a tudo o que se passava, para saber se nós conseguíamos, de certa maneira, ter conta na despesa e, ao mesmo tempo, garantir uma redução do déficit público, que era superior a 10%, foi a revisão que foi feita depois, mas na altura ficou fixado em cerca de 9,3%. Era um déficit que tinha sido estimado inicialmente para 2,2% e que acabou em 9,3%. Depois foi revisto para 10%, para um pouco mais de 10%. Ora, nessa altura, o PEC era demasiado tardio, tinha medidas realmente muito difíceis, simplesmente não tinha dinheiro. E esse era o problema, não é? Se porventura nós não tivéssemos dito que não apoiaríamos o PEC 4, Portugal ia chegar a junho sem dinheiro para pagar salários na função pública, pensões aos pensionistas. Um país sem moeda. Era um país sem recursos. Sem liquidez. Sem liquidez, tal qual. Sem liquidez para fazer face às suas responsabilidades. E recordo-me, nessa altura, apesar de ser presidente do partido da oposição, de ter recebido um telefonema, que me deixou um bocadinho surpreendido, do presidente do Banco Central Europeu, o Jean-Claude Trichet. Não direi que ele estava a falar alto, mas estava a falar bastante emocionado, aflito, dizendo que o PSD devia votar. O que é que o país estava à espera para pedir ajuda externa. Porque isto no princípio do ano de 2011, o que é que o país estava à espera para pedir? E o que é que lhe respondeu? E disse-me na altura: nós sabemos que não tem dinheiro, que não há dinheiro suficiente. Se nos pedirem tarde demais, pode não haver tempo de levantar em mercado o que é necessário, e será uma vergonha, porque Portugal será o primeiro país a incumprir as suas responsabilidades no âmbito do euro. O que é que o presidente do PSD da altura... E eu na altura disse-lhe, Sr. Presidente, eu acredito que o que me está a transmitir corresponde à verdade. Só o Governo é que saberá avaliar melhor essa situação, mas terá de falar com o Governo, porque... Só o Governo é que pode pedir a intervenção externa, não é um partido da oposição. Agora, o que lhe posso dizer é que quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, têm uma carta minha a dizer que, se for preciso recorrer ao apoio externo, que nós apoiaremos esse pedido. O Pedro Passos Coelho tinha já escrito essa carta, quer ao Presidente, quer ao... Não, ao Primeiro-Ministro. E ao Primeiro-Ministro, sim. E daí, evidentemente, conto disso ao Presidente da República. Isto não era inteiramente uma novidade. Nós hoje sabemos, porque muitas pessoas já foram escrevendo as suas memórias, por exemplo, pelo então vice-presidente, ele então era só comissário, veio a ser vice-presidente da Comissão Europeia com a responsabilidade do euro no ano a seguir. Mas o Olli Rehn, nas suas memórias, confessou que no verão de 2010 tinha aconselhado de forma bastante enfática o então Ministro das Finanças português, o professor Teixeira dos Santos, a pedir auxílio externo logo a seguir à Grécia, porque portanto, não valia a pena. As circunstâncias portuguesas eram demasiado difíceis. E, portanto, não para valia concluir, a pena aprovar o PEC 4. O PEC podia até ajudar a resolver alguns problemas, mas não tinha um pacote financeiro associado. Repare, quando passado um mês o Estado português pediu ajuda externa, recebeu 78 mil milhões de euros para pôr em prática aquele programa. O PEC 4 tinha 0 euros atrás de si, não tinha nada, portanto era uma profissão de fé. Ora, era muito tarde para profissões de fé. O agravamento da situação levou ao fim do governo, ao pedido de ajuda externa, já falámos disso, por parte do governo socialista, e à convocação de eleições. Passos Coelho ganhou-as com maioria absoluta, passando a liderar uma coligação PSD-CDS. Pergunto, antes de iniciar a sua governação, tinha acompanhado ou sido informado com mais ou menos detalhes das negociações do governo do Partido Socialista com os representantes do Fundo Monetário Europeu, do Banco Central Europeu e da União Europeia, a chamada Troika, entretanto já em Portugal, tinha sido informado? Ora bem, nós tivemos na altura 2 encontros com a Troika, com os chefes de missão. Não, isso nós sabemos, isso é público. Eu pergunto um pouco essa para foi, além disso, essa foi a informação que tivemos. Não, essa foi a informação que tivemos. Eu só para contextualizar também, queria apenas recordar que a nossa relação com o Governo era uma relação já difícil. Deteriorada. E de muita desconfiança, porque nós vínhamos de um processo longo, de quase um ano,
em que praticamente aquilo que acordávamos com o Governo não era cumprido. E tínhamos vindo, sobretudo, de uma negociação muito difícil, que foi a do Orçamento de Estado para 2011, em que quase ficava a impressão de que o Governo queria que nós chumbássemos o orçamento, queria ter uma desculpa para não ter o orçamento aprovado. Tais as limitações. Não sei, é a conclusão a que eu chego. Chegámos Sim. ao fim e o que nos separava de um acordo era que o Governo se pudesse comprometer, pelo menos, em levar em mais 400 ou 450 milhões de euros a diminuição da despesa pública, e o Governo recusava-se a comprometer-se com isso. E, no fim, recusou-se na mesma, e nós, para impedir que o país tivesse de ser resgatado a ato contínuo, ainda aprovámos o orçamento, abstivemos para que o orçamento passasse, com apenas duas contrapartidas que eram qualitativas, digamos assim. Era que o Governo aceitasse que se fizesse uma auditoria séria a todos os compromissos que havia com as parcerias público-privadas, para saber quanto é que valiam. Era uma dívida que não estava claramente assumida pelo Estado e era preciso saber quanto é que representava. Com certeza, claro. E também que aceitasse criar um grupo de trabalho que propusesse uma espécie de instituição que veio a ser criada já no meu tempo, chamada Conselho de Finanças Públicas, que ainda hoje existe, e que na altura para nós era crítica, que pudesse, de alguma maneira, ser uma fonte de transparência no tratamento de toda a informação financeira do Estado, que não era suficientemente transparente. Não estou a dizer que não estava correta, estou a dizer que não era transparente. Ora, quando chegámos, portanto, à altura em que o Governo teve de negociar o resgate, esse resgate foi negociado pelo Governo diretamente, como não pode deixar de ser, são os governos que tratam disso, com base em todo o trabalho do PEC 4 que já tinha sido feito antes. Enfim, não podemos estar aqui a escalpelizar tudo, mas é verdade, o PEC 4, ao contrário do que poderia ser a percepção pública, já tinha, de certa maneira, sido negociado com a Comissão Europeia. Tinham estado cá, embora nós não soubéssemos disso, técnicos da Comissão Europeia, a fazer este exercício. Bem, não sabia a oposição, não sabia o Presidente da República. Nem sabiam algumas e diga-se de passagem, quase metade do Governo também não sabia. Viemos nós a compreender melhor depois. Portanto, a negociação foi feita com base no PEC 4 e no que respeita ao PSD, nós fizemos simplesmente chegar à Troika aquilo que era a nossa leitura da situação e aquilo que eram, de certa maneira, as nossas propostas. Isso foi feito através de uma reunião, na altura conduzida pelo nosso homem que tinha estado a negociar o orçamento com o professor Teixeira dos Santos, que era o professor Eduardo Catroga. Foi ele que fez esse encontro. Nele participaram também, creio eu, o engenheiro Carlos Moedas, creio também o doutor Manuel Luís Rodrigues, e foi, portanto, preparado um PowerPoint muito específico, digamos assim, a dar conta daquilo que era, quer os desafios de dimensão financeira, de natureza financeira, quer os de natureza orçamental. E como é que a Troika olhou para e isso? estrutural para o país. Não sabemos. Que tiveram da reação deles a esse papel? Não sabemos, porque a Troika ouvia. Simplesmente ouvia, podia fazer uma ou outra pergunta pormenor, mas quer dizer, não se comprometia, estava a ouvir os partidos, como havia outros, está a ver, como havia outros. E depois houve uma segunda reunião em que eu estive presente, em que basicamente nos foi comunicado que havia um programa de resgate. O final das negociações com o Governo. Mas já estavam fechadas, já o programa tinha sido desenhado e, portanto, fomos informados de qual tinha sido a solução. Mais à frente vou voltar a esse comportamento da Troika, mas agora quero seguir um raciocínio com um princípio, meio e fim. Qual foi a sua preocupação máxima quando chegou ao Governo? Pode ter sido, por exemplo, o que é verosímil politicamente, o apoio do PS. De início, qual era a relação que tinha com o PS e como é que ela foi evoluindo? Bem, o Partido Socialista tinha negociado, quando estava no Governo, o programa de ajustamento. Sim. E era, portanto, do nosso interesse que, perante as instituições externas, fosse ao nível da Troika, fosse ao nível dos mercados financeiros, houvesse a percepção de que haveria
um apoio muito amplo no país em torno do compromisso externo que nós tínhamos assumido. E nessa medida interessava que o Partido Socialista se mantivesse, o quê? digamos Se assim, mantivesse o quê? apoiante, Colaborante. o Partido Socialista estava na oposição. Tinha perdido E as eleições apoiante e era estava na apoiante oposição. no Parlamento, por exemplo. Não, o Partido Socialista, tirando a primeira votação do Orçamento de Estado para 2012, em que se absteve, rapidamente o Partido Socialista procurou descolar o mais possível do memorando. E foi tendo oportunidades para isso, não porque nós não tivéssemos interesse em que o Partido Socialista pudesse ser um apoio, se não ativo, pelo menos passivo do memorando, de modo a que nós pudéssemos externamente dizer que havia um amplo apoio no Parlamento para que o programa fosse bem sucedido. Mas a cada 3 meses nós tínhamos de rever os termos do programa e rapidamente o Partido Socialista começou a ter pretextos para poder dizer este já não é bem o memorando que nós negociámos e, portanto, já não nos revemos nele. O Partido Socialista, o que é no que era essencial... só um momento, o que é que era na sua condução do governo e, em certo sentido, da salvação do país daquela alarmante situação financeira em que estava, ser colaborante, era votar no Parlamento aquelas medidas mais duras e que exigiriam para serem amplamente recebidas até pela população. Tudo o que se passava no debate público em Portugal era percepcionado e acompanhado pelo exterior. Claro. E, portanto, se, por exemplo, nós estivéssemos a falar de reformas importantes ao nível estrutural, fosse o novo Código do Trabalho, fosse o plano das privatizações, fosse a reforma para poder aumentar a concorrência, tudo isso era traduzido em iniciativas legislativas. Se o Partido Socialista se tornasse vocal contra todas estas reformas, seria difícil dizer que estaria, digamos, relativamente apoiante do programa que tinha negociado e de medidas que tinha negociado, se depois se apresentasse sempre fortemente crítico, até a votar contra algumas dessas reformas, como depois veio a acontecer. E como é que foi reagindo a essa separação cada vez maior daquilo que acharia que o primeiro-ministro então, Pedro Passos Coelho, acharia que deveria ser o compromisso e o comportamento do PS? Repare, eu procurei ter, junto do líder do Partido Socialista, uma comunicação tão fluida quanto possível. Não faria sentido estar a envolver diretamente o Partido Socialista em negociações com a Troika, porque são negociações que só podem ser conduzidas pelo Governo, mas fazia sentido ir fazendo algum acompanhamento e ir conversando com ele, de modo a que ele fosse tendo a informação que era relevante. Já estamos a falar de António José Seguro. De António José Seguro. Claro. E isso, no essencial, foi acontecendo. Simplesmente, o próprio António José Seguro era a impressão que eu tinha, não é? E ainda hoje é a impressão que eu tenho, e acho que os factos vieram, de alguma maneira, dar razão a esta percepção. Ele estava bastante pressionado dentro do próprio Partido Socialista por toda a ala de apoio do anterior Primeiro-Ministro e que era muito cética da posição de apoio que o Partido Socialista pudesse dar ao memorando. Havia pelo menos uma base de alguma proximidade entre os dois. Isso foi-se perdendo. Nós conhecíamos bem e, apesar de não sermos amigos próximos, éramos do mesmo tempo, como recordou e bem, fomos contemporâneos na liderança das respectivas juventudes partidárias e, portanto, conhecíamos bem. Mas isso não significa que os constrangimentos que o Dr. António José Seguro tinha dentro do Partido Socialista não fossem efetivos. E esses constrangimentos aumentaram significativamente, sobretudo quando, no verão de 2012, o Tribunal Constitucional invalidou uma das medidas relevantes que estava no Orçamento de Estado e que tinha que ver com a suspensão do pagamento dos subsídios, quer aos funcionários públicos, quer aos pensionistas do 13º e do 14º mês. Portanto, subsídio de férias e subsídio de Natal. Nessa altura, digamos que a pressão dentro do Partido Socialista para que o Partido Socialista retirasse qualquer apoio que pudesse ter ao memorando foi esmagador.
E nessa altura, a partir dessa altura, o Partido Socialista sentiu-se livre para apresentar uma moção de censura ao Governo, para dizer que o caminho que estava a ser seguido era suicida, que o país não podia aceitar aquela austeridade. António José Seguro saiu do seu ecrã. Não saiu do meu ecrã. Não, sim, mas... Saiu foi da expectativa que eu pudesse ter de manter alguma relação de apoio do Partido Socialista. Em todo caso, houve ainda assim alturas em que esse apoio foi importante. Por exemplo, quando tivemos de negociar a extensão das maturidades da dívida que tínhamos contraído com as instituições da Troika, o que aconteceu em 2013, e o Partido Socialista fez deslocar, na altura, um seu quadro nacional a Dublin, onde esta negociação estava a decorrer. Foi o anterior líder parlamentar Brilhante Dias, que esteve em Dublin, Eurico Brilhante Dias, a exprimir o apoio do Partido Socialista a essa extensão das maturidades. E isso teve importância, evidentemente. Mas foi uma exceção, quer dizer, do modo geral, o Partido Socialista começou a fazer uma leitura, quer da situação europeia, quer da situação nacional, que não tinha nada de realista. E, portanto, começou a colocar-se na posição de exigir o que, se tivéssemos seguido como guião de conversa, teria colocado Portugal na posição de pedir um segundo resgate. E agora, dentro de casa, ou seja, nós sabemos que o seu primeiro Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, teve uma forte e permanente centralidade em todo o processo, mas eu agora gostaria de saber, e o resto do seu governo, sentiu sempre em todos a mesma disponibilidade para a dureza daquele tratamento, ou, apesar de tudo, uns mais, outros menos? Por exemplo, havia outro partido dentro da coligação. Como é que foi a relação com o CDS? Eu diria que os governos de coligação são sempre governos difíceis. E um governo... São, sobretudo, sempre piores. As dificuldades são maiores do que são mais difíceis porque a necessidade de coordenar, articular, é muito maior. E em momentos tão desafiantes como aqueles que vivemos, onde a maior parte das medidas que se tinham de adotar eram medidas muito graves e difíceis e custosas, com eventuais impactos eleitorais muito negativos, e é natural que os partidos se agitassem mais nessas circunstâncias e temos de recordar... Mas agora estou a falar do CDS, concretamente. E temos de recordar, o CDS era o parceiro júnior da coligação, quer dizer, o mais pequeno, tinha aproximadamente um quarto da dimensão do PSD e, portanto, dizia-me o Dr. Paulo Portas um dia, bom, eu percebo que tu possas ser mais corajoso, mas se perderes alguma coisa tens mais por onde perder. Agora, eu, se perder alguma coisa, posso perder tudo, porque o CDS é muito pequeno. E o que é que lhe disse? Bem, eu disse que todos perderíamos tudo se não fôssemos bem-sucedidos, esse era o ponto, não é? Mas o que eu queria dizer era que o governo era um governo muito resiliente e todas as pessoas estavam muito empenhadas em que as coisas pudessem dar certo. A própria Constituição do governo revelou isso. Quase um quarto dos ministros eram independentes, eram pessoas que estavam numa missão de serviço no governo e todos estavam muito empenhados em que Portugal conseguisse superar aquela situação. Portanto, eu acho que tinha uma equipa muito boa. E devo ao empenho dessa equipa vários dos sucessos que nós fomos acumulando. Isso não quer dizer que ao longo do tempo não tivesse havido momentos de maior fraqueza, de maior dificuldade, de maior desânimo, e sim, houve, sobretudo, entre, eu diria, o verão de 2012 e o verão de 2013, que engloba duas avaliações que iam deitando abaixo o governo. Não, eu sei, a quinta e a sétima. A quinta e a sétima, que ocorreram justamente entre setembro de 2012 e maio de 2013. Não, 2013, desculpa. Esse foi o período crítico. Mas eu tenho, sim. E eu tenho noção, foi um período em que muitos ministros talvez tivessem achado que estávamos num processo onde não se conhecia ao fundo, onde nunca chegávamos onde era preciso, e, portanto, se calhar não íamos conseguir sair dali. Eu senti que havia um certo desânimo em vários deles, e até por isso era muito importante que a minha liderança fosse mais vigorosa e que as pessoas, olhando para mim, pudessem sentir mais confiança de que e poderíamos... acha que isso aconteceu?
Eu espero que sim, Bem, a verdade é ganharam que as eleições. a verdade Sim, é que conseguimos tá bem, mas, ultrapassar este ano, que foi um ano particularmente difícil. 12. Eu diria entre, como digo, Sim, exato. o verão de 2012 e o verão de 2013. Na relação com o CDS foi também o período mais difícil, em que o CDS por várias vezes mostrou falta de solidariedade pública relativamente ao apoio de medidas que eram tomadas dentro do governo, evidentemente com muita insatisfação de muitos membros do governo e também do CDS, mas com a sua participação. E isso começou a criar um mal-estar grande. Falta de solidariedade pública. Falta de solidariedade no sentido em que o CDS se desvinculava publicamente de medidas que eram tomadas dentro do governo que ele fazia parte. Portanto, publicitava a sua discordância. Tal qual. E isso começou a criar realmente um problema muito sério. E o Primeiro-Ministro não chamava a atenção do seu parceiro da coligação? Bem, com certeza que sim, mas o ponto não que era tinha esse. Menos tropas, o ponto era que o CDS tinha os seus órgãos, tinha de responder perante os seus quadros internos, e esse era um processo no qual eu não estava envolvido. A minha relação com o CDS era a minha relação com o Presidente do CDS, que era Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. A avaliação que eu tenho, posso dizê-lo aqui, é que o Dr. Paulo Portas não tinha uma noção precisa, realista, se quiser, de qual era o limite das nossas possibilidades. E, portanto, uma vez que o seu partido tinha como bandeiras essenciais a questão fiscal, a questão dos impostos, a questão dos pensionistas, quando nós tivemos, infelizmente, quer na área fiscal, quer na área social, de tomar medidas que eram medidas gravosas, evidentemente que isso não deixava satisfeito ninguém. Mas o CDS e o Dr. Paulo Portas convenceram-se a partir de certa altura que era assim porque nós não defendíamos devidamente os interesses do país junto à Troika. O que não era verdade. E creio que ele depois ficou com uma noção um bocadinho diferente quando ficou com o encargo de liderar as negociações com a Troika. Então, embora, devo dizer, numa altura em que o pior já tinha passado. Pois, claro, e mesmo assim foi difícil. Antes de entrarmos, então, de facto, na revisão dessa navegação do programa de ajustamento, eu queria perguntar uma coisa, até porque há bocadinho disse que estava muita coisa em cima de si e que tinha que ser ainda mais vigoroso e mais confiante para os seus ministros. Alguns deles foram-me contando ao longo do tempo que o Primeiro-Ministro sabia mandar, tinha autoridade própria, o que foi absolutamente fulcral numa travessia tão complexa como aquela. Como é que Pedro Passos Coelho caracteriza ou define o seu processo de decisão? É difícil oferecer uma resposta rápida sobre isso, mas o meu processo de decisão, sozinho, pressupunha duas coisas. Pressupunha uma preparação grande, quer dizer, era preciso reunir muita informação e ela tinha de ser pedida e tinha de ser estudada, e portanto havia um trabalho solitário grande que eu tinha de fazer para me inteirar devidamente das circunstâncias, dos limites de possibilidade. Isso não podia deixar de ser feito em várias áreas do governo com os respectivos titulares das pastas, que eram pessoas com quem eu tinha confiança e que, entre o meu gabinete e as áreas sectoriais em causa, às vezes sectoriais, mas suficientemente transversais, como era o caso das finanças, era preciso documentar muito bem a situação, ter uma boa informação externa e saber fazer uma leitura política muito rigorosa do que se estava a passar. E depois ter ouvido, na medida do possível, consensualizado, decisões que eram todas elas difíceis. Foram sempre difíceis. Foram 4 anos de decisões sempre difíceis. Eram mesmo muito difíceis. Até eu, a uma certa altura, tive dificuldade em ver o fundo das possibilidades que nos restavam, não é? Porque já não havia forma de identificar mais poupanças e de conseguir colocar o país numa trajetória sustentável. Deixe-me dizer uma coisa, porque ainda não veio a propósito, mas que é importante dizer para que as pessoas percebam o que estava em causa naquela altura. Nós, quando começámos o programa de ajustamento, que era um programa que tinha sido pensado para 3 anos, tínhamos um envelope financeiro para viver esses 3 anos, assim como um filho que depende do pai e da sua mesada para viver. Tal qual.
E de 3 em 3 meses eram feitas as contas para saber se tudo aquilo a que nos tínhamos comprometido a fazer tinha sido feito, para então os desembolsos virem e haver dinheiro para o país poder gastar. Esses 3 anos não eram 3 anos que estivessem programados para que chegássemos ao último ano, ao terceiro ano, e tivéssemos um excedente orçamental. Pelo contrário, era previsto que ainda houvesse déficit. E, portanto, que precisássemos de dinheiro para cobrir aquilo que eram as necessidades. Ora, isso significa que, se o programa, por qualquer razão, não tivesse antevisto bem todas as necessidades, isso poderia ser muito difícil depois de satisfazer, porque o dinheiro poderia não chegar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, nós mal começámos o governo, percebemos que havia um desvio significativo que vinha já do primeiro semestre do ano de 2011, da responsabilidade de um governo que estava de saída, mas que... era despesa que não estava orçamentada? Não, era mais despesa. Era mais despesa do que aquela que estava prevista, sim, e menos receita do que aquela que tinha sido pensada. E, portanto, uma parte disto, digamos, era temporário e, portanto, era excepcional, não implicava problema para os anos subsequentes e, portanto, uma medida extraordinária naquele ano resolveria o problema, mas havia um problema grande que não era assim. E, portanto, era preciso ter mais medidas do que aquelas que estavam inicialmente previstas para chegar ao mesmo resultado. Ora, foi nesse quadro que apareceram os cortes dos subsídios e outras medidas deste género. Não eram medidas que nós quiséssemos adotar para impressionar bem a Troika e para fazer um brilharete. Pelo contrário, era para cumprir as metas que existiam. Ora, tornou-se muito difícil a partir de certa altura, sobretudo pela forma como o ajustamento decorreu, pelo impacto externo que nós tivemos de uma crise que foi alastrando a Europa toda e, portanto, uma parte das nossas exportações não cresceu tão fortemente como o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia esperavam, e isso significava que o crescimento da economia ia ser menos bom do que aquilo que tinha sido estimado. E se o crescimento da economia era menos bom, também eram as finanças públicas. E foi muito difícil encontrar sempre medidas que nos permitissem mostrar aos mercados financeiros, às instituições, que nós íamos conseguir cumprir. Mas conseguimos. Conseguiram. Vamos rever então a navegação do programa de ajustamento desde o início até à saída limpa, uma vitória eleitoral nas legislativas de 2015 e uma parte do país muito zangada consigo. Mas eu começo por uma coisa que tem que ser explicada, sem a qual nós não podemos sequer falar das avaliações. O que é que significava à partida cumprir o memorando? Ser bem-sucedido significava o quê? Pressupunha o quê? Para o país e para a sua governação? Maria João, significava o seguinte: nós íamos ter 12 avaliações. Uma a cada 3 meses. Era fundamental que a cada 3 meses essa avaliação fosse positiva. E para ser positiva nós tínhamos de cumprir um calendário extremamente apertado de medidas que era preciso tomar. Umas podíamos tomá-las isoladamente, a grande maioria delas tinham de ser tomadas com o Parlamento. E, portanto, exigiam tempo, preparação e muitas vezes um contrarrelógio imenso. Eu creio que foi o professor Teixeira dos Santos que disse logo no princípio que nós não iríamos ter tempo nem para nos sentarmos na cadeira. E não tivemos. Foram 3 anos de afogadilho a tentar andar sempre atrás de conseguir chegar aonde se tinha o país comprometido a chegar. Portanto, precisávamos ter avaliações positivas, precisávamos de ir implementando as reformas estruturais que pudessem aumentar a nossa capacidade para crescer no futuro e precisávamos de ir corrigindo as finanças públicas e a situação financeira na economia. E isso era difícil e doloroso. Mas havia uma condição que nós conhecíamos à partida e que era crítica e essencial. Essencial para sermos bem-sucedidos, quer dizer, para não pedirmos outro resgate. Claro. É que nunca pediram, não houve nunca um segundo resgate. Não houve, felizmente, não houve. A Grécia teve 3 resgates e demorou mais de 7 anos a sair da situação de ajustamento e, portanto, de perda de soberania, de grande condicionamento, melhor dizendo, de soberania. Nós conseguimos ao fim desses 3 anos. Mas para que, ao fim de 3 anos, pudéssemos fechar a porta e dizer muito obrigado pelo apoio que nos deram, agora andamos pelo nosso pé, sim, era fundamental que 1 ano antes do programa terminar, nós estivéssemos em condições de prescindir de qualquer apoio da Troika em termos financeiros.
O que é que isto 2014? significa? Sim, isso significa que o programa terminava entre maio e junho de 2014 e até maio de 2013 nós tínhamos de mostrar que tínhamos financiado o período que precisávamos de ter até ao último ano da execução do programa. Se isso não acontecesse, nós teríamos de começar a preparar um segundo resgate. Ora, para isso acontecer, nós tínhamos de regressar a financiamento de mercado ainda durante o tempo da Troika. E, portanto, claro, teríamos de ter, pelo menos, feito uma emissão a 10 anos de dívida pública, que é aquilo que o Banco Central Europeu e as outras instituições, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, considerariam uma parte de um regresso bem-sucedido a mercado. Precisávamos ter um plano de emissões feito pelo IGCP que permitisse compor a curva de rendimentos, quer dizer, emitir a 3, a 4, a 5, a 7, a 10 anos. E precisávamos ter os chamados Credit Default Swaps, quer dizer, é uma medida de risco da nossa dívida dentro de certos parâmetros. Quer dizer, tínhamos de ter a confiança dos mercados. Ora, para isso acontecer, nós tínhamos de ir cumprindo as várias metas e ao mesmo tempo, escrupulosamente, e ao mesmo tempo, dar aos investidores a resposta milagrosa que eles esperavam ouvir, que é aonde e a partir de onde é que os senhores tencionam crescer para pagar a dívida. Uma coisa é estarem a viver fora dos mercados, protegidos, porque a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional vos dá o dinheiro. Mas isso não vai acontecer sempre. Claro. Os senhores, se querem pedir emprestado, têm de ter condições para mostrar que vão pagar. Para isso a economia tem de estar a crescer. Ora, o problema está em que as previsões que tinham sido feitas inicialmente pela Troika, que mostravam já um crescimento da economia a partir de 2013, não se puderam verificar, dado que toda a Europa mergulhou numa crise maior até essa altura e esse efeito sistémico da crise travou também o crescimento em Portugal. Mas não foi só a parte externa, foi também a parte interna. O facto de termos precisado continuamente de estar a substituir medidas que iam sendo reprovadas, se quiser, pelo Tribunal Constitucional, dava nas pessoas a ideia de que estávamos sempre a aprovar mais austeridade, quando na prática estávamos só a substituí-la. Era um ambiente de cerco muito depressivo e duro para os portugueses. E acrescentamos também a isso uma outra coisa que eu acho que é importante, apesar do pouco tempo que temos, para as pessoas compreenderem, não é? É que, além do efeito recessivo das medidas que nós tínhamos de tomar, nós estivemos muito perto daquilo que se chama um crash do crédito à economia. Quer dizer, os bancos não conseguiam emprestar crédito às empresas. E muitas empresas teriam sobrevivido e não teriam despedido em Portugal durante 2012 e 2013 se tivessem tido algum apoio à tesouraria, se tivessem tido crédito e não tiveram. Portanto, foi para nós crítico que, ao fim daqueles 2 anos, nós tivéssemos a confiança dos mercados para podermos dispensar a Troika. Por um lado, nós tínhamos noção de que só seríamos bem-sucedidos se tivéssemos o último ano inteiramente financiado fora do envelope da Troika. Mas para ter o envelope da Troika de lado e ter financiado o ano que faltava, a percepção dos mercados era de que nós teríamos passado o Rubicão, estaríamos a crescer, o PIB potencial poderia estar a aumentar também, e nós poderíamos estar com uma perspectiva de saúde, de recuperação muito boa. E isso era muito difícil de atingir com as crises todas, porque passámos justamente durante esse período. Então, mas deixe-me eu falar antes das crises, sobretudo na 5ª e na 7ª avaliação. Eu queria perguntar-lhe se a sua primeira grande dificuldade, já falámos que também foi uma grande dificuldade o que se passou com o PS, mas foi a entrada em cena quase retumbante do Tribunal Constitucional e, sobretudo, do modo como ele, de algum modo, anunciou a severidade de que viria a ser capaz até ao programa de ajustamento terminar. Foi o pior, porque era preciso substituir as medidas que eles votavam. Esse é o ponto, não é? Mas foi uma grande dificuldade. Não foi uma grande dificuldade, foi uma das maiores dificuldades que tivemos. Porque o tempo, eu creio já ter dado a entender que nós tínhamos uma luta contra o tempo. Sim. Cada vez
Nós não podíamos saber previamente se as medidas passariam no Tribunal Constitucional ou não. Isso não era possível. Eu não posso estar a negociar com a Troika de forma condicionada ao Tribunal Constitucional. E, na verdade, aconteceu que o nosso Tribunal Constitucional foi particularmente ativo. Não estou a dizer que outros países, como a Grécia, por exemplo, não tivessem tido também alguns problemas com o Tribunal Constitucional. Não sei se a Irlanda teve, não me consta. Talvez possa ter tido, mas não teve seguramente o problema que nós tivemos. Quer dizer, a partir de certa altura chegou-se na percepção externa a ter de concluir que nós não conseguíamos honrar os compromissos com a Troika porque o Tribunal Constitucional nunca o permitia. As medidas nunca passavam no Tribunal Constitucional. E, portanto, nós estávamos sempre a alterar as medidas e a anunciar novas medidas para substituir as anteriores. Ora, como nós precisávamos de reduzir a despesa na mesma, porque se a não reduzíssemos, simplesmente 2014, não atingíamos as metas e tivemos ajuda de revisão das metas, quer na 5ª avaliação, quer na 7ª avaliação, ou flexibilização. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos sido bem-sucedidos. E, portanto, a Troika percebeu que havia o fator do Tribunal Constitucional. Não tinha a ver com o Tribunal Constitucional, não. A Troika foi percebeu... bondosa subitamente, porquê? Não foi nada bondosa. Não, a quando Troika flexibilizou era tão severo. Não, flexibilizou porque as metas não eram cumpríveis. E não eram cumpríveis, não era porque mas o governo não estivesse... por ela. Então há uma contradição. Não ela há. estabeleceu metas, De facto, metas... Pode parecer que há, mas não há. As coisas são dinâmicas. A Troika estabeleceu essas metas em 2011, no primeiro trimestre de 2011. Ora, nós não somos mágicos, ninguém é mágico e a Troika também não é mágica, não tem uma bola de cristal para prever exatamente o que é que vai acontecer. De resto, essa era uma das grandes críticas que se fazia ao ministro de então, o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que ele nunca acertava nas previsões e que, portanto, nós nunca conseguíamos atingir aquilo a que nos tínhamos proposto, as metas a que nos tínhamos proposto, porque, no fundo, ele era incompetente. Ora, não é disso que se trata. O que se trata é que a revisão do cenário macroeconómico tem de ir sendo atualizada em função daquilo que é a realidade e não daquilo que é estimado com antecedência. Os economistas não são feiticeiros nem mágicos. Está bem, mas deixe-me só lembrar... Mas deixe-me só dizer o seguinte, por exemplo, poucas pessoas terão noção cá de que as diferenças de cenário macro face aos que estavam inicialmente previstos foram menos significativas do que na Irlanda, por exemplo. Na Irlanda, as diferenças entre aquilo que foi estimado e aquilo que foi concretizado foi maior, a diferença foi maior do que em Portugal. É muito difícil, quando as crises são muito profundas, ter uma noção exata do que é que vai acontecer. Como aconteceu. Mas há uma pergunta que eu lhe posso fazer, não só, e que ultrapassa essas críticas que se faziam ao Vítor Gaspar, é que dava a impressão, às vezes, a uma leiga como eu, de que a Troika era severa demais e talvez composta por elementos que tivessem uma deficiente, ou pelo menos não completa, conhecimento do país, conhecimento da sua rede social, da política económica, conhecimento da natureza dos portugueses, conhecimento real não é só da situação, é do país onde estavam a agir e a intervir, sobretudo. Bom, ouvi muito falar disto. É possível. A Troika foi tendo composições diferentes também, os chefes de missão foram mudando. De um modo geral... Era natural. Sim, com certeza. Mudassem. Não, para eles era um trabalho como outro qualquer, embora claro, eram enfim, um período muito difícil para toda a gente na Europa e, portanto, o FMI, os países europeus faziam parte e fazem do FMI, portanto, era natural que os chefes de missão fossem pessoas com uma grande preparação. E, de um modo geral, eu creio que eram. Há uma outra exceção, e recordo-me até de um bocadinho caricata, que envolveu uma das instituições da Troika, não vale a pena agora dizer qual, que nos perguntou porque é que nós aceitávamos as decisões do Tribunal Constitucional, porque é que não andávamos em frente. Mas não havia no país dela? Não, eu julgo que, portanto, se tratava aqui de uma falta de preparação política. Mas era seriam isso economistas, que eu me referia, seriam economistas bons, com certeza, mas neste caso concreto, mas atenção, este caso foi único. De um modo geral, estamos a falar de pessoas que eram bem preparadas,
O FMI, em particular, conhecia bem a situação portuguesa, até porque a acompanha regularmente. Portugal faz parte do FMI e todos os anos, ou de 2 em 2 anos, dependia dos períodos, havia exercícios de exame económico sobre o país e, portanto, o FMI conhecia muito bem Portugal e, de resto, Portugal já tinha pedido ajuda extraordinária ao FMI 2 vezes, em 78 e depois em 83, pelo menos essas 2 vezes. Antes de 78 já tinha pedido, em bom rigor, em 77, um primeiro programa, mas o ponto é, o FMI conhecia bem, e estava talvez mais talhado para privilegiar a informação sobre o que era estrutural na economia portuguesa, que é o que é mais difícil, porque todas as alterações demoram mais tempo a observar-se. Com certeza. E depois a Comissão Europeia, que tinha um conhecimento menor, evidentemente, mas que estava mais centrado nos aspectos da consolidação orçamental. Porquê? Porque se a consolidação orçamental não fosse feita adequadamente, ia ser preciso mais dinheiro, e mais dinheiro significava pedir aos outros países mais apoio, e a Comissão estava mais pressionada por isso. Desse ponto de vista, portanto, a própria Troika não tinha uma visão una. Não defendia a mesma visão. Havia visões diferentes dentro da própria Troika. Diga-me uma coisa, mas para além do lidar com a Troika, que já não deve ter sido fácil, para além do Tribunal Constitucional, havia uma coisa que deve ter sido, essa sim, muito difícil de lidar, que era o profundo descontentamento, agora independente que tenham vindo a ganhar as eleições. Havia um profundo descontentamento na sociedade portuguesa, uma aflição. Havia uma aflição, as pessoas ficaram privadas de algumas coisas que tinham e também provavelmente não veriam uns amanhãs tão perto delas quanto desejariam. E havia outra coisa, que é isto por um lado. Por outro lado, havia, no que toca ao governo, um cerco entre a mídia, por vezes o Presidente da República, o Tribunal Constitucional. Como é que era possível conviver com simultaneamente um cerco e o profundo desapontamento, ou em alguns casos revolta, evidentemente noutros casos ampliada pela mídia? Como era possível viver com estas duas tenazes? Dificilmente. Já mencionou isso, mas... Dificilmente, claro. A verdade é que para o Governo e para mim as coisas eram muito claras. Se o objetivo que tínhamos traçado de ser bem-sucedidos, no sentido de poder executar o programa como estava mais ou menos previsto, mesmo com mais medidas para chegar aonde se pretendia desde o início, essa forma de conduzir bem as coisas tinha um custo social elevado. Ninguém faz ajustamentos macroeconómicos desta grandeza sem dor. O que é que era importante? Era manter nas pessoas acesa a chama de que nós poderíamos, de facto, ser bem-sucedidos e que as pessoas veriam uma luz ao fundo do túnel. Mas isso, durante 2 anos, não se manteve. Houve um período, o primeiro ano foi um ano muito difícil, mas foi um ano em que as pessoas percebiam o que tinha de ser feito. Mas depois, à medida que se juntavam os chumbos do Tribunal Constitucional, em que novas medidas tinham de ser criadas, e... Quer dizer, a partir de certa altura chegou-se um bocadinho à ideia de que ou aumentávamos os impostos para tudo e para mais alguma coisa, ou nada passava no Tribunal Constitucional. E, portanto, tornava-se muito difícil que as pessoas começassem a ter confiança. Mas porquê é que disse, se for preciso, vou além da Troika? Também não era preciso dizer. Bom, porque essa observação... Estou a descontextualizar. Sim, ela tem um contexto diferente deste. Não é? O ir além da Troika significava ser mais ambicioso no plano estrutural do que aquilo que estava na Troika. E em alguns pontos nós tentámos levar as privatizações um bocadinho mais longe, tentámos ir nas reformas de mercado um pouco além daquilo que estava previsto, mas isso foi distorcido de modo a que as pessoas achassem que nós queríamos fazer um brilharete perante a Troika e, portanto, adotar mais medidas de austeridade para ir além das metas que estavam fixadas. Ora, isso é um absurdo, porque as metas até tiveram de ser reajustadas em função da realidade. Se nós tivéssemos de cumprir as metas que tinham sido fixadas pelo governo do engenheiro José Sócrates,
o país tinha morrido afogado em austeridade. Isso não teria sido possível. Está a ver? Aí sim teríamos tido a tal espiral recessiva em que cavávamos debaixo dos pés. Isso não era possível. Portanto, não era possível ir além da Troika nessa dimensão. Está a ver? Quando eu disse nós queremos ir além da Troika, queremos ser mais ambiciosos do que a Troika, e cheguei a dizer isso às próprias instituições, disse-lhes num evento que foi preparado sobre reforma estrutural com a Troika, eu disse-lhes, senhores da Troika, nós não estamos aqui obrigados a tomar uma série de medidas para os agradar. Nós estamos aqui a fazer aquilo que é importante para nós. É para nós próprios. Nós queremos ser bem-sucedidos. E isso era importante que as instituições percebessem. Ao contrário do engenheiro Sócrates, que estava sempre no governo anterior a fazer de conta que tomava medidas e a adiar os problemas, nós queríamos tentar resolver os problemas para criar condições de crescimento mais tarde. De um crescimento mais saudável, que nós não tivemos no início, não foi por acaso, que nós chegámos ao resgate. Nós chegámos ao resgate porque o país, praticamente desde que entrou no euro, em 1999, não crescia. E não crescia porque o Estado ia tomando conta de tudo, ia apostando e direcionando os recursos para áreas que não eram reprodutivas da economia, e, portanto, podiam gerar lucros para alguns setores na sociedade portuguesa, setores privilegiados, mas a economia não era competitiva e, portanto, não era sustentável. E isso era preciso alterar-se. Esse é o contexto do queremos ir além da Troika. Muito bem. Eu recordo agora os sobressaltos causados na quinta avaliação pelo anúncio da introdução da taxa social única e, ao mesmo tempo, a informação, entre aspas, do líder do CDS de que discordava dela, mas a apoiava. Lembro a imensa manifestação popular que se lhe seguiu contra a sua aplicação. Lembro as constantes fugas de informação do seu governo. Foi aqui um grande sobressalto esta quinta, para não falar da sétima, que é já a seguir. Mas... A quinta avaliação foi particularmente difícil porque nós tínhamos de substituir as medidas que o Tribunal Constitucional tinha chumbado, que era rigorosamente o corte dos subsídios para funcionários públicos e pensionistas. Não, mas isso é importante porque isso abria um problema em termos orçamentais. Não, em termos orçamentais, muito grande. E, portanto, era preciso resolvê-lo, e isso não se resolve a cortar nas comunicações, no lápis. Estamos a falar de milhares de milhões de euros. Não creio que a Troika tivesse aceitado simplesmente um aumento de impostos para resolver o problema, porque todos os estudos que tínhamos, e de certa maneira que ainda hoje existem e são válidos, mostram que os processos de redução de déficits orçamentais e de consolidação orçamental, se forem primordialmente conduzidos pelo lado da receita e, portanto, dos impostos, são muito mais recessivos na economia e penalizam muito mais a economia. Portanto, não era a escolha, não era. E, portanto, a Troika não aceitaria isso, mas não aceitaria isso mesmo, como não aceitou nos outros países. E em todos os outros países havia cortes de salários e de pensões. E passaram na vigência constitucional desses países. Era muito difícil dizer à Troika, olha, nós aqui não vamos fazer isso. Ora, a melhor forma que encontramos de substituir essas medidas foi justamente através da TSU. Por razões que agora não vamos explicar a TSU. Não há tempo para aprofundar. A verdade é que a TSU resolvia esse problema do ponto de vista do Estado e oferecia, sobretudo ao FMI, uma satisfação relativamente a uma medida que tinha muita insistência, que estava já no início do programa, que tinha sido negociado, e sobre que o FMI era sempre muito insistente, que se chamava justamente a desvalorização fiscal. A partir de certa altura eu consegui retirá-la, porque ela obrigava a um aumento do IVA. Ora, numa economia que já estava com dificuldades grandes e com uma economia recessiva, aumentar o IVA mais 4 pontos, isso não era possível. 4 ou 5 pontos não era possível. Aí sim não sairíamos da crise. E, portanto, o que aconteceu foi, basicamente, que nós tentámos que a redução da TSU fosse suportada para as empresas por um agravamento da TSU dos funcionários públicos. Foi uma medida sobre a qual ainda hoje tenho sentimentos mistos. Quer dizer, foi um erro político, manifestamente.
que me cabe a mim. Reconhece, sim. Sim, com certeza, que só me cabe a mim, porque eu é que era o chefe do governo e eu é que tinha de tomar a decisão. O Presidente da República alertou-me para os riscos políticos que a medida continha. E não concordou com ele. E, na verdade, o problema não era esse. Eu até percebia que esses riscos existiam. Mas achava o problema é qual era a alternativa. Sim. Qual era a alternativa? O CDS preferiria outras coisas, mas não queria um aumento de impostos. Ora, onde é que a gente ia buscar mais de 2 mil milhões de euros à altura, sem ser no aumento dos impostos? Não era a prometer cortar numa série de coisas pequeninas que a Troika não aceitaria, porque não era fácil verificar se depois o governo cumpriria isso ou não. E, portanto, a Troika queria, evidentemente, medidas de grande alcance. A Troika não teria aceitado o aumento dos impostos. E esta medida acabou por ser prosseguida por mim, justamente por isso, porque resolvia o problema. Mas ela deixou de fazer sentido a partir do momento em que os próprios empresários disseram que a desfaziam. Se Portanto, nós foi um erro prosseguíssemos político, nela. temos que avançar. Foi um erro político. Considera que... Foi um erro político, eu não tenho dúvidas. Sim. Mas se me perguntarem ainda hoje o que é que eu tinha feito em alternativa, eu continuo a dizer, não sei. Não sei. Porque não havia nada com essa dimensão que eu pudesse apresentar e que a Troika já aceitasse. Esse era claro. o ponto. Já ficou Depois aqui teve claro. de aceitar, porque manifestamente o país desfez a medida e, portanto, eu não podia prosseguir com ela. Claro. Acha que cometeu outros erros? Assim, se olhar para si e pensar onde é que eu errei aqui nesta condição, por exemplo, no acautelar de uma melhor informação. Os problemas de comunicação foram realmente grandes. E eu acredito que pudesse ter feito melhor comunicação do que aquela que fiz. Eu concentrei muita da informação, sobretudo aquela que era mais negativa, porque nunca quis mandar ministros informar o país das coisas difíceis que se tinham de fazer. Fui sempre eu. Era sempre, sim. E há quem diga que sim, que eu tinha uma forma dura de comunicar, insensível de comunicar. E achava isso? É provável que sim, mas era deliberado, de certa maneira, porque se o Primeiro-Ministro aparecesse vacilante, choroso, contestado com o que estava a fazer... Entre choroso e duro... Ora bem, era preciso que as pessoas percebessem que havia um compromisso firme. As pessoas fora do governo e as pessoas dentro do governo e dentro das instituições. E essa foi a forma decidida que eu encontrei de fazer a comunicação. Admito que não fosse a melhor. O Presidente da República não lhe facilitou por vezes a vida. Está a falar de instituições, já falou do Governo, já falou do Parlamento, só falta essa. O Presidente da República salvou o Governo mais do que uma vez. Eu já o disse publicamente. Isso ajudou bastante na quinta avaliação e eu creio que foi decisivo na sétima. Não falámos disso, mas... Já vamos. Mas tenho a certeza de que isso aconteceu. Eu não assisti, mas tenho a certeza de que isso aconteceu. Agora, também criou as suas dificuldades, evidentemente. Uma boa parte, creio eu, das decisões que o Tribunal Constitucional assumiu no conforto de que o Presidente da República não concordava com elas e ele foi muito vocal nessa matéria e, portanto... Para dizer o enfim, mínimo. Eu tive sempre um relacionamento impecável com o Presidente da República. E nos momentos difíceis... Mas pode-se discordar muito, mantendo-se impecável. Tive o apoio dele e isso foi importante para o país. Porque se eu tivesse falhado, o país teria falhado. Mas não teve sempre também. o apoio dele. Não, tive até a discordância severa e assumida em termos públicos, não foi só em termos privados, foi em termos públicos. Exatamente. E isso, evidentemente, que nem sempre ajudou, algumas vezes desajudou. Agora, o Presidente da República tinha toda a legitimidade para ter as suas opiniões e para discordar. Eu julgo que o Presidente da República, devo dizer, não direi que da mesma maneira que o Dr. Paulo Portas, porque o Presidente da República é um professor de Finanças Públicas, é um homem que foi Primeiro-Ministro 10 anos e, portanto, era uma pessoa com outra preparação. Mas de outro tempo. Quer dizer, a leitura que o Presidente da República fazia do que se passava nas instituições europeias naquela época tinha pouco que ver com o que se tinha passado 20 anos antes na sua experiência governativa. Sim. E, portanto, eu creio que ele acreditava que as instituições tinham a obrigação de proceder de outra maneira, mas não procediam. E não era pelo governo português dizer, olha, eu isso não faço, que elas passariam a proceder. Passariam a concordar connosco.
era mesmo assim. Olha, eu julgo, daquilo que eu me lembro e que eu revi agora, que é na 7ª avaliação que as coisas se tornam mesmo mais crispadas e mais tensas e mais densas. Vítor Gaspar havia já escrito uma carta de demissão, Paulo Portas anunciou uma decisão irrevogável e saiu do governo, os elementos da Troika impacientavam-se, tudo de repente parecia que se entornava, como uma coisa que se começa a entornar. Sentiu-se nesse preciso momento mais sozinho que nunca, quando fala ao país dizendo eu estou aqui. Parecia que só estava o Primeiro-Ministro. Não estava nem o Parlamento, nem o Presidente da República, nem os seus ministros, nem os portugueses, ao que pareciam. Claro que nessa altura, o peso da responsabilidade era realmente muito grande, porque se eu tivesse cedido à tentação de dizer bom, então não há condições para continuar, tudo o que se passaria a seguir teria um sabor muito mais amargo, a austeridade ia ser muito maior, as dificuldades iam ser muito maiores, e nesse contexto em particular podia mesmo haver uma consequência grave para a própria União Europeia e para a zona euro. Porque eu tenho dúvidas que as instituições nos oferecessem um segundo resgate. Porque basicamente nós tínhamos dito que não aceitávamos nenhuma solução que a Troika nos tivesse proposto. Esse era o problema, não é? E eu comuniquei isto com muita rudeza e muita crueza ao Dr. Paulo Portas. A Troika fez um processo durante a 7ª avaliação que também foi difícil. A 7ª avaliação começou em fevereiro. Foi muito longa. Acabou, demorou um mês e quase um mês. E quando fechou, foi deitada para o lixo por uma decisão do Tribunal Constitucional, outra decisão do Tribunal Constitucional. E tivemos de reabrir toda a discussão com a Troika. Foi tudo mesmo para o caixote de lixo. Tudo aquilo que nós tínhamos visto, menos o aumento de impostos, tudo o que nós tínhamos preparado para substituir as medidas foi igualmente chumbado. E, portanto, novas medidas se tiveram de acordar. E medidas que deveriam vigorar por anos subsequentes. E, portanto, esse exercício foi um exercício medonho e muito difícil. Já não se sabia onde é que havia de ir buscar dinheiro. Os ministros já estavam espremidos por todo lado, já não sabiam como é que haviam de fazer a vida. Por isso é que eu lhe pergunto se não estava completamente sozinho. Ora, nessa altura, o ponto é, se porventura nós tivéssemos dito, como aconteceu, quando a segunda volta dessa 7ª avaliação teve lugar, e foi preciso adotar uma medida que era exigida pelo Fundo Monetário Internacional por causa da sustentabilidade das pensões, que o Dr. Paulo Portas batizou, enfim, de uma forma deliberada, como a TSU dos pensionistas, para que ela pudesse levar o mesmo sentido que tinha levado a TSU dos trabalhadores, provocando um sobressalto no país e uma revolta no país. Quando isso aconteceu, na verdade, o que nós tivemos foi uma situação em que o próprio CDS não tinha uma medida alternativa. Não a apresentava. Não aceitava aquela, mas não apresentava uma equivalente. E todas as que sugeria eram medidas que nós sabíamos que não tinham consistência e que, portanto, eram bondosas, mas não resolviam o problema. Quer dizer, se as tivéssemos apresentado à Troika, levávamos uma corrida. Esse é que é o ponto. E, portanto, o que é que se passou? Basicamente, o que se passou foi que eu tinha sido obrigado a escrever uma carta para que o Dr. Paulo Portas não fosse o único, porque a Troika, a partir de certa altura, percebeu que havia um problema com o CDS. E passou a exigir cartas assinadas pelo Dr. Paulo Portas. E para impedir que... Eu julgo que ele não sabe isto, para impedir uma humilhação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eu obriguei o Ministro das Finanças a assinar comigo e com ele a carta para as instituições. Assinámos os três. Paulo Portas ainda não sabe disto. Não sabe que foi uma exigência minha, porque o que a Troika exigia era uma carta dele, assinada por ele, porque não confiava nele. E então o Primeiro-Ministro eu não aceitaria essa humilhação de um Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e do chefe do segundo partido da coligação. Claro. E, portanto disse, eu percebo que os senhores estejam desconfiados e que haja aqui uma confiança que tenha de ser restabelecida e um compromisso que todos nós vamos assumir, mas vamos assumir todos. E, portanto, assinava eu a carta e depois os dois ministros de Estado, claro, o das Finanças e o dos Negócios Estrangeiros. Foi difícil. E a partir daí a Troika sempre exigiu essas cartas, assinadas pelos três. Foi difícil. Ora, o Dr. Paulo Portas teve de assinar uma carta onde esta medida lá constava. E depois, para fecho da avaliação, essa medida tinha de lá estar inscrita. Todas as medidas que estavam sempre
tomadas no fim das avaliações eram suscetíveis de ser alteradas, desde que fossem substituídas por outras que tivessem igual qualidade financeira. Claro. E, portanto, eu disse ao Dr. Paulo Portas, nós não podemos deitar o programa fora. A Troika chegou a uma altura em que nos dizia: digam o que é que querem que a gente escreva aqui para salvar a avaliação. E eu não conseguia que o Dr. Paulo Portas aceitasse nenhuma versão. Nenhuma. E, portanto, eu tinha de dizer: olha, convoquei até um conselho extraordinário para informar. Não lembro, numa noite. Não foi numa noite, foi numa manhã, foi um domingo. Então, desculpa. Foi um domingo. Eu sabia que havia uma inusualidade. Informei o Presidente da República e convoquei um Conselho de Ministros para explicar ao Governo que íamos falhar a avaliação, porque o Dr. Paulo Portas não aceitava aquela avaliação. E, portanto, o que se passaria a partir daí era uma incógnita, mas uma incógnita limitada. O que se passava era que a Troika diria: então, se os senhores não querem fazer nada, também não querem mais dinheiro, com certeza. Então agora vêm-nos pedir um segundo programa de apoio. Para quê? Então, os senhores têm este e não o querem cumprir e não o fazem. A gente já disse, damos toda a facilidade para pôr aí outra coisa. Então, os senhores não se entendem. Não sei, para mim é um mistério. O Dr. Paulo Portas mudou de opinião. Eu creio que foi Presidente da República, não é? O Presidente da República escreveu nas memórias que recebeu o Dr. Paulo Portas nessa manhã, antes do Conselho de Ministros, e que ele mudou a sua opinião. Depois era preciso encontrar um face-saving para o Dr. Paulo Portas. Era um face-saving, enfim, um salvar a face muito postiço, porque era dizer que aquela medida podia ser substituída por outra, que era uma coisa que se sabia desde o início, sempre foi assim. O próprio wording, quer dizer, a redação já era essa, e portanto criou-se a ilusão de que aquele Conselho de Ministros tinha sido para convencer a Troika a substituir no futuro uma medida que a gente não queria, quando isso nunca esteve em questão. Nunca esteve em questão. Olha, nessa altura, portanto, se eu tivesse dito: pronto, então vamos todos embora, o país tinha um problema muito sério. Não é? Foi o único que não disse. Há pouco disse. E pior do que isso, sabe? Teríamos deitado pela janela todos os sacrifícios que tínhamos feito até à altura. Isso é que era inaguentável para os portanto, portugueses. isso não podia ser. No rescaldo dessa 7ª avaliação, quando disse há pouco que a Troika não confiava no CDS, o Presidente da República também parece que não confiava, porque exigiu um invulgar pós-Troika. Eu queria perguntar ao Dr. Pedro Passos Coelho como é que reagiu a isso, mas queria pedir-lhe mesmo assim, muito empenhadamente, que fosse um pouco mais breve, porque já excedemos muito o nosso tempo e eu ainda tenho aqui 2 ou 3 indispensabilíssimas perguntas. Bem, o Presidente da República esteve preocupado com o pós-Troika desde mais cedo do que a oportunidade que viu quando o Dr. Paulo Portas apresentou a sua tal demissão irrevogável. De facto, ele já tinha feito antes um Conselho de Estado a pensar e a preparar no pós-Troika. Ele coincidiu com estas complicações todas que aqui recordámos a propósito da 7ª avaliação, mas foi uma coincidência. O Presidente da República já me tinha dito que queria preparar o pós-Troika no Conselho de Estado. E como é que reagiu? Já era uma medida tão Ora bem, invulgar? no Conselho de Estado já tinha ficado claro que o Partido Socialista não iria estar muito disposto a fazer grandes apoios. Vamos recordar o que é este... Peço-lhe que recorde... O pós-Troika é basicamente saber em que medida é que o que era preciso fazer já sem a Troika, depois do programa ter fechado, que exigia ainda assim um grande folgo e uma certa força, uma certa força institucional e política, e portanto era importante ir buscar outra vez o apoio do Partido Socialista para o depois do programa. A troco de roubar, entre aspas, um ano de governo. Não, isto no Conselho de Estado. Isto foi no Conselho de Estado. Era a preocupação do Presidente da República. Quando o Dr. Paulo Portas, desta vez sem dar aso a qualquer informação ao Presidente da República, e creio que o Presidente da República ficou, evidentemente, bastante sensibilizado e magoado com isso, porque foi tomado de surpresa com a decisão do Dr. Paulo Portas, que foi anunciada publicamente e não foi comunicada previamente ao Presidente da República, a não ser por mim, quando percebi que ele estava mesmo a falar a sério e que se queria demitir. Nessa altura,
preveniu o Presidente da República. A Ministra de Estado e das Finanças ia tomar posse naquela tarde. Maria Luísa Albuquerque. Portanto, a situação era um bocadinho caricata. Um secretário de Estado do CDS ia tomar posse com ela naquela tarde e tinha sido reconfirmado na véspera pelo Dr. Paulo Portas. Portanto, eu não tinha nenhuma antevisão de que uma crise destas pudesse ser possível. O que significa que o Presidente da República achou que o CDS podia não ser de confiança para assegurar as tarefas do pós-Troika e disse que não dava sequência à remodelação que eu queria fazer, em que o Dr. Paulo Portas iria passar a vice-primeiro-ministro, enfim, iríamos refrescar o governo, iríamos fazer uma série de coisas que eu já tinha planeado fazer com algum tempo de antecedência, ainda na altura em que se estava a preparar a substituição do Ministro das Finanças, depois daquela sétima avaliação, mas em que o Dr. Paulo Portas não estava disponível para fazer esse tipo de arranjo dentro do governo. E nessa altura o Presidente da República impôs-nos uma negociação com o Partido Socialista. Eu creio que ele acreditou que essa negociação podia ser bem sucedida. Eu tive sempre muitas dúvidas de que isso acontecesse, até porque tinha procurado... Uma negociação que visava um acordo e que... O Presidente da República pôs as coisas mais ou menos nestes termos. Mas que roubava-lhes, entre aspas, um ano de governo. O Presidente da República... Era uma coisa um bocado incompreensível. Se o Partido Socialista oferecesse apoio para o pós-Troika, disponibilizava-se para realizar eleições em 2014. Exato. Um ano antes, portanto, do mandato do governo ter terminado. Era o compromisso dele. Portanto, era, se quiser, a compensação que ele ofereceria ao Partido Socialista para que o Partido Socialista apoiasse a nossa recuperação no pós-Troika. Ora, o Partido Socialista não estava disponível para isso, nem fez uma negociação que procurasse esse resultado. Nós fizemos a negociação e, no fim, o Presidente da República, eu acho que terá percebido que se alguém no Partido Socialista lhe deu indicações de que poderia levar a sério o processo, não o terá feito ou de boa fé, ou se o fez de boa fé, depois ficou sem condições para cumprir aquilo que tinha sugerido ao Presidente da República e, portanto, passámos um período muito difícil, talvez o mais difícil, externamente, com a crise do irrevogável. Eu resolvi a crise do irrevogável em 2, 3 dias. Mas depois passámos quase 3 semanas, quase 4 semanas, até que o mundo percebesse porque é que Portugal não tinha um governo que tivesse a possibilidade de cumprir o programa e fechar o programa e fazer a sua legislatura. As pessoas lá fora perguntavam, mas os senhores não têm apoio no Parlamento? Temos. Então, os senhores mas não resolveram os problemas da coligação? Resolvemos. Então porque é que se está a falar em eleições? Então porque é que... Aí os juros penalizaram-nos muito e ia-nos complicando muitíssimo o regresso a mercado. Os juros também falaram. Com certeza. Falaram e falaram a sério. Falaram a sério. Olha, apesar de tudo, eu lembro-me de uma coisa curiosíssima. No verão de 2012 houve aquela habitual festa de verão do PSD no Pontal e eu lembro-me de uma coisa quase que inacreditável, que foi ouvir o então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho dizer lá no Pontal que se o país fizesse tudo bem e continuasse naquele caminho que podia-se começar a crescer dentro de pouco tempo. E, de facto, o país começou a crescer dentro de uns meses depois. E isto é em função de tudo o que tem descrito. De repente, esta espécie de intermezzo em que vai ao Pontal muitos meses antes de começarmos a crescer. Como é que foi? Repare, isso passou-se em agosto. Ninguém acreditou, lembra-se? Isso passou-se em agosto de 2012. Era muito importante que nessa altura, porque 2012 foi o pior ano em termos de recessão económica. Dar um sinal, era isso. 2013 ainda foi um ano negativo, mas 2012 foi bastante mais negativo do que se estava à espera. Claro que as pessoas sentiram mais a dor da crise e da recessão em 2013 do que em 2012. Mas em 2012 a recessão foi o pico da recessão. E era muito importante dar às pessoas, tentar equilibrar um bocadinho a comunicação e dar uma esperança às pessoas. E foi isso que eu procurei fazer. Mas procurei fazer de uma forma muito contida e responsável. Quer dizer, não fui prometer o Éden, nem fui prometer
loucuras, disse apenas que 2013 seria o ano da viragem da crise. E foi. E realmente foi. Mas na altura toda a gente disse, olha, este agora, no meio de tanta medida negativa, da austeridade, da crise, disto tudo, enlouqueceu. E veio prometer o céu às pessoas e, portanto, está equivocado. Veio-nos falar do oásis no meio da crise. Ora, isso de facto não é correto. O que se passou é que nós atingimos o pior da crise em termos de desemprego, por exemplo, em janeiro de 2013. A partir de janeiro de 2013, o desemprego começou a cair continuamente, sempre. E o emprego a crescer. E se tivéssemos de imaginar uma imagem qual fosse de pensar que a crise nos tinha levado ao fundo de uma piscina, digamos assim, nós teríamos batido no fundo dessa piscina no final de 2012 e começámos a recuperar a partir do primeiro trimestre de 2013. E deitámos a cabeça de fora da piscina, chegámos cá acima no último trimestre. Mas a partir do verão, a economia já estava em franca recuperação. Quer dizer... De 2013. Sim, em termos comparados, não em termos homólogos, mas em termos consecutivos, quando os economistas dizem comparar em cadeia a evolução do PIB, quando se comparava a evolução do PIB do terceiro trimestre para o segundo trimestre, ela já tinha sido positiva, está a ver? E, portanto, não o suficiente para que o ano de 2013 fosse de crescimento, ainda foi negativo, mas já estávamos a crescer a partir de metade do ano. E, portanto, sim, aquilo foi um ponto de viragem e a partir desse ano nós vencemos a crise. Muito bem. Agora vou-lhe pôr aí um relógio à sua frente, porque senão eu não faço estas 3 perguntas e tenho absolutamente que as fazer. Chegou a saída limpa, não houve segundo resgate, mas a saída limpa trouxe, apesar de tudo, outra espécie de equívoco, que foi muito mencionado e afirmado como uma certeza e uma verdade indiscutível na altura, é que essa saída limpa de Portugal se prendia, afinal, muito mais com um gesto que Mário Draghi, tinha tido no Banco Central Europeu sobre o euro, do que com aquilo que Portugal tinha sido capaz de fazer. Consegue explicar isto num minuto? Bem, num minuto não, mas em 2 minutos tentarei. Em primeiro lugar, eu percebo que se diga isso porque, do modo geral, o Mário Draghi foi apresentado como o salvador do euro quando, no verão de 2012, a seguir a um Conselho Europeu bastante importante, veio dizer que o Banco Central Europeu estava preparado para fazer o que fosse necessário para defender o euro. E isso ajudou bastante a vencer a crise sistémica do euro a partir do segundo semestre de 2012. Nessa medida, Portugal beneficiou, como beneficiaram todos os países. Porém, chama a atenção que ainda no primeiro semestre de 2012, o professor António Pinto Barbosa fez, em coautoria, um estudo muito interessante sobre isso, que está publicado, de resto, e a que chamou o curioso primeiro semestre de 2012, antes de Mário Draghi ter feito tal declaração e de, portanto, as taxas de juros terem começado a cair em toda a zona euro no segundo semestre de 2012. Já o país, eu conheço os estudos, já o país estava... os mercados financeiros começaram a acreditar na nossa trajetória. E, portanto, os nossos spreads para as bonds alemãs já estavam a encurtar no primeiro semestre, antes disto se ter passado. E, em segundo lugar, eu creio que decisivo para que nós pudéssemos ter tido uma saída limpa, foi o facto de a crise sistémica estar resolvida lá fora, mas as coisas terem começado a crescer em Portugal, o motor do crescimento ter regressado ao país. E portanto, parte significativa do ajustamento estar feito. E isso ajudou-nos bastante a andar para a frente. Digamos que se nessa altura nós tivéssemos dito não, nós queremos um programa cautelar, as pessoas não teriam percebido lá fora. Diriam, bem, os senhores parecem aqueles banhistas que estão com o mar-chão à frente, não há uma onda, não há um sopro de vento, e dizem, eu quero uma boia, eu quero um coisa, eu quero... se quer isso tudo, se calhar não sabe nadar. Então melhor é não ir para a água, não é? Exatamente. E portanto isso iria gerar desconfiança. Claro. E portanto a saída cautelar
não veio a ser necessária. Muito bem. Ganhou as eleições em 2015, mas foi vencido por uma estreia política chamada Geringonça, que foi o PS governar com um número maior de deputados, mediante um acordo com os partidos à sua esquerda. Veio a saber-se, eu tenho muita curiosidade em fazer esta pergunta, julgo que veio a saber se quer o PSD, quer o CDS foram informados no fim da campanha eleitoral de que esse cenário poderia vir a ter lugar. Se assim foi, porque é que não o usaram como instrumento político de campanha? Ora bem, eu não sei qual é a sua informação, não vou perguntar. Portanto não é verdadeira. Mas então diga-me. Mas informados, no fim da campanha, não fomos. Eu tive a percepção clara de que o Dr. António Costa estava a preparar um governo alternativo com o apoio do Partido Comunista. Mas porquê é que de repente ainda no verão, percepção? Mas ainda no verão. Porque achou que ele achava que ia perder as eleições? Porque também tenho, enfim, pessoas com quem vou conversando e fui tendo algumas então indicações. Teve informações, é o que eu estou a dizer. Não foi no fim da campanha, foi muito antes sequer da campanha se ter iniciado e não tive uma informação. Fui juntando um conjunto de peças e fiquei com essa convicção. Mas não o usou. E cheguei mesmo a perguntar a alguém mais próximo de outro partido se realmente era assim. E se, de outro partido que era o PS. Realmente o Partido Comunista se prepararia para viabilizar um governo do Partido Socialista. E na altura a resposta que me foi dada foi muito clara, não é? Foi a de que se o Partido Comunista se recusasse a apoiar um governo da esquerda, poderia sofrer um abalo muito grande eleitoral. E, portanto, se recusasse. Sim, e portanto, a mim pareceu-me que havia interesse do Partido Comunista nisso, mais do que recear este efeito. Havia reformas que nós estávamos a fazer, nomeadamente nas concessões dos transportes públicos, que podiam ter efeitos muito negativos sobre o mundo sindical da CGTP e, portanto, eu percebi que o Partido Comunista estava desesperado e que iria desesperadamente apoiar o Partido Socialista. E por essa razão, durante a campanha, combinei com o Dr. Paulo Portas dividir aqui um bocadinho os esforços. Ele chamava a atenção para essa possibilidade e chamou. E eu ia dando a entender, como dei... que era preciso mais tempo para acabarem de fazer o que eu cheguei a dizer no último comício que fiz, tenham em atenção que podem acordar com um governo diferente daquele que pensam ter escolhido nas eleições. Porque eu estava plenamente convencido que era isso que o Dr. António Costa pretendia. Mas também estava convencido que ganhava. Portanto, para António Costa ter que recorrer a isso... Vai ter de fazer essa pergunta ao Dr. António Costa, eu não sei. Não, a ideia com que eu fiquei... que o PSD e o PS ganhavam. A minha confiança era que ganharíamos as eleições, sim. Não se esqueça que poucos meses antes ainda, a ideia que havia era que o Dr. António Costa ia ganhar com maioria absoluta. O que se discutia era quão grande ia ser a maioria absoluta e ele perdeu as eleições. Mas, no entanto, Pedro Passos Coelho achava que era a sua coligação que ganhava, é isso? Eu sempre achei que nós ganharíamos as eleições. Era a minha convicção. O que era importante era lutar para que essa eleição tivesse um apoio maioritário no Parlamento. E eu isso não consegui atingir. Realmente, a coligação com o CDS e o PSD ganhou as eleições, teve um maior número de deputados. Isoladamente, o PSD era o maior partido no Parlamento também, e por isso é que fui chamado a constituir a solução do governo, e constituí. Ela veio a ser chumbada no Parlamento, porque o Dr. António Costa, entretanto, conseguiu formalizar o apoio, já não apenas com o Partido Comunista, que ele achava que seria suficiente, provavelmente, para ter um governo alternativo, mas também com o Bloco de Esquerda. Muito bem. Última pergunta. Os seus herdeiros no PSD, não sei se quiseram, se apreciaram, se esqueceram a sua herança. Ainda hoje não se sabe bem se perceberam que governou, sem provocar o fim da estabilidade política, ela nunca foi machucada, nem a ascensão da direita populista. A direita populista atual não cresceu, nem apareceu, nem se viu durante aqueles anos de 2011, 2015. Que relação tem hoje com o PSD? Bem, eu tenho uma relação muito natural e descomplexada. Eu fui presidente do PSD mais de 7 anos. Entre princípios de 2010 e 2018, portanto 8 anos. Fui presidente do PSD durante 8 anos e fui primeiro-ministro durante 5.
Sei que tenho responsabilidades que outras pessoas não têm, não sou um militante como outro qualquer, por estas circunstâncias. Sim, não é? claro. E também porque se me colou à pele todo o período de governação que eu fiz e que foi bastante impactante, digamos, pelo menos isso. Muito impactante. Há pessoas, Foi o mal da fita, é isso há que pessoas quer que dizer. acham que eu fui extraordinário e há pessoas que acham que eu fui o fim do mundo e, portanto, o pior que podia ter acontecido ao país. E ainda hoje se nota isso, qualquer coisa que eu diga, e digo pouco, motiva sempre reações extremadíssimas. Pouco. Às vezes não diz pouco. Não, eu digo poucas vezes. Há poucas vezes. E faço Depende isso do que para diz, que não haja um grande condicionamento das lideranças do meu partido. A liderança que me sucedeu, manifestamente, não concordava com a linha de governo que eu tinha e, portanto, é natural que se sentisse menos obrigado a aceitar a herança política, o legado político que eu deixei, porque discordava dele. Foi o Dr. Rui Rio, era a minha oposição interna, frequentemente, enquanto eu estive no governo, era vocal, dizendo que não concordava com o que estávamos a ser feito e por aí fora. A seguir foi o Dr. Luís Montenegro, que eu apoiei de forma muito... E que foi um magnífico líder que eu parlamentar. apoiei de forma muito discreta, porque acho que quem já foi presidente não deve andar envolvido nas disputas internas, mas relativamente a quem eu quis dar um sinal claro de apoio, de expectativa positiva, e que foi um grande líder parlamentar nessa fase muito difícil em que eu estive à frente do governo. Mas até por isso eu esperava mais. Tenho a preocupação, até se quiser, o cuidado, o grande cuidado de não interferir. Faço isso com qualquer pessoa que tivesse trabalhado comigo. Não quero criar nenhum constrangimento às pessoas. E, portanto, quando me pedem opinião, eu dou. Se não pedirem opinião, eu não ando a chatear as pessoas, a dizer, olha, acho que deves fazer assim, olha, acho que deves fazer assado. Zero. E, portanto, a minha relação é muito descomplexada. Mas acha que Montenegro fez mais caso da sua herança do que Rui Rio? Vamos lá ver. O Dr. Luís Montenegro faz parte dessa herança. Ele faz parte dessa herança. Claro, teve um papel. Ele tornou-se uma possibilidade de liderança dentro do PSD pelo exercício que fez no Parlamento. De contrário, não creio que alguém se fosse lembrar dele para esse efeito. Ele teve essa oportunidade e trabalhou bem nela porque ele realmente foi um grande líder parlamentar. E foi aí que nasceu a possibilidade dele poder criar condições para fazer o caminho para vir a ser líder do PSD. Portanto, ele faz parte dessa herança e desse legado. Em que medida é que ele se quer desconectar mais desse seu próprio passado também, ou não, não sei. A mim parece-me que foi muito evidente durante os últimos tempos que houve essa preocupação. Em desconectar-se. De tentar desligar. O que eu até certo ponto percebo, porque repare, é importante que os partidos possam ter uma perspectiva para o futuro e não ficarem sempre só ligados ao seu passado. E, portanto, às vezes é um equilíbrio difícil de fazer. Não quer dizer que se renegue o passado, mas se andarmos sempre só a defender o passado ou com o passado ao colo, a gente não consegue abrir tanto futuro. Ele saberá como é que quer fazer as coisas e a última coisa que eu quero é andar a criar constrangimentos. Agora, também não posso ser impedido de quando em vez, poder dizer alguma coisa do que penso, e eu penso pela minha cabeça, evidentemente. E a minha maneira de lhe agradecer é ter vindo aqui, ter-nos explicado, revisitado a Troika connosco, é perguntar-lhe, e então esse tal livro que está prometido há tanto tempo, quando é que aparece? Não sei, não tenho nenhuma meta fixada para esse efeito. Mas não tem interesse em publicá-lo, em acabá-lo? Eu tinha dito que deixaria um testemunho escrito e Exato. deixarei. Ele está amplamente escrito. Ele está pronto? Não está pronto, porque é preciso, como a Maria João sabe, uma coisa é nós termos toda a informação reunida que é necessária, ter tudo documentado, digamos assim. Outra coisa é contar uma história. Se não se contar uma história, ninguém lê. Ninguém lê. E, portanto, essa história... Se quiser, eu ajudo a contar essa a história. tem de se contar e tem de se contar de uma penada. Quer dizer, não estou a dizer que se faz numa noite, há de demorar 2 ou 3 meses a escrever, mas tem de ser enfiada. Quer dizer, não pode ser, olha, hoje posso dedicar 1 hora àquilo, olha, amanhã meia hora, olha, depois... Não é assim. Mas isso explica porque é que o livro não está pronto? Não, eu não tive grande preocupação em acelerá-lo, primeiro porque os meus sucessores
por razões diferentes, não teriam visto isso bem, seguramente. O Dr. Rui Rio acharia Sim, não que vale isso a pena poderia explicar, sim. ajudar a perder as eleições e, portanto... E o Montenegro, a mesma coisa? Não, o Dr. Luís Montenegro, pelo menos, parece-me a mim, Sim. porque estava já muito próximo Sim, de da um campanha. desafio eleitoral. Imagino o que é que era estarmos a fazer aqui esta conversa em plena campanha eleitoral ou antes da campanha eleitoral, a lembrar tempos difíceis. Não ajudava, eu acho que não ajudava. Hoje podemos falar já mais descomplexadamente sobre isso. Cronologicamente calha hoje. Portanto, sim, agora sim. eu acho que posso dizer que estou mais livre para Não, poder... mas não é isso. É que na minha linha de podcasts para acabar no fim de abril, a altura da Troika era esta, era exatamente Não, agora. eu não estou a dizer o Esta contrário. semana, Estou a dizer, sim. imagine que não era assim. Eu, se calhar, não teria podido fazer. Está a Pois, ver? claro. Olha, mas pôde fazê-lo e eu agradeço-lhe muito. Foi ótimo Muito obrigado. esta revisão. Foi Sou um eu gosto que também agradeço. rever estas coisas consigo.